pequenas concessões que a gente faz na nossa vida, né, acabam virando grandes ruínas, grandes destruições, grandes coisas, né? E o pecado tem esse efeito cumulativo. Começa pequenininho e aí vai gradativamente, vai aumentando. Exatamente, as raposinhas. E quando vê, virou algo bem maior do que a pessoa, já saiu fora do controle da pessoa. No começo a pessoa começa pecando, falando, não, isso aqui dá para levar, igual o povo. É só pedir daqui a 3 dias, Deus vai nos responder. Sendo que o povo já não estava mais com Deus, né? O povo já não tinha mais a Deus. E eles estavam colhendo aquilo que eles estavam plantando. Se colhessem com frutos, o inimigo viria, como a palavra diz, o inimigo viria e roubaria aquilo. Então, o pecado, ele tem frutos, o pecado, ele traz resultados, o pecado, ele chega como uma oferta, ele traz algo. E somente Deus que pode nos livrar desse jugo, desse amargo que tem um pecado na nossa vida. Né? Que é a morte. Olá, queridos amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast bíblico. Vai ser uma grande bênção. É mais um dia que o Senhor preparou, uma oportunidade de ouvirmos a sua palavra, de aprendermos mais sobre ele. De fato, é um grande privilégio. E hoje vamos estudar Oséias, capítulo 8, uma grande bênção. É um capítulo recheado de assunto, olha só. Veremos sobre o castigo está próximo. É um total de 14 versículos que o título já assusta um pouquinho, mas calma, que é bênção para nós, é um puxão de orelha, né? Eu costumo usar essa expressão aqui, mas isso significa que Deus nos ama. Ele corrige aqueles que são filhos, né? Aqueles que Ele ama e quer ver andando no caminho correto, no caminho de bênção. Então, que bom que, né, aqui o castigo está próximo, porque está alertando uma mensagem para todos nós, para a gente despertar espiritualmente, tá bom? E é claro que eu não estou sozinha aqui para esse bate-papo, para a gente conversar sobre Oséias 8. Quem está comigo aqui é Yasmin Hitson. Seja muito bem-vinda, Yasmin. Uma alegria te receber. Ai, pra mim também. Foi maravilhoso o programa e esse aqui também tá sendo muito especial. Poder compartilhar um pouco da palavra de Deus, estar aqui com você. É uma bênção estar aqui. Para quem não sabe, né, quem perdeu o programa anterior que eles gravaram aqui, de Oséias 6, eu falei, são aqui meus padrinhos de casamento, gente, olha só que alegria. E Yasmin, fala um pouquinho pra gente sobre aquilo que você trabalha, na igreja, onde que você ali está envolvida, fala um pouquinho sobre você. Eu sei que você falou lá no Nossa Night, né, quem quiser acompanhar tá no YouTube, canal CJC Oficial, lá tem a trajetória dela, muito interessante, você pode acompanhar. Mas dá um spoiler aqui pra gente também sobre quem é Yasmin Hitson. Acho que filha e serva de Deus, né, se basta isso, mas na igreja a gente ajuda ela cooperando com a mídia. Eu trabalho também para os deputados, né, na assessoria de mídia, então também trabalho na igreja, na mídia estadual, tô ajudando também como líder ali da mídia estadual, líder de mídia estadual aqui do nosso Rio de Janeiro. E talvez aí, servindo ao Senhor, onde tem um buraquinho lá que a gente pode ajudar, a gente tá lá. Você esqueceu de uma coisa aqui, do lado psicóloga dela. Futuramente, esse ano. Amém, vai se formar esse ano. Que bênção. Não vejo a hora, não vou mais pagar boleto. As coisas boas levam tempo, né? As coisas boas não são fáceis. A gente fala, se formar, a formatura é uma coisa linda, de fato é. Mas ninguém gosta dos 5 anos estudando, fazendo prova e trabalhos e mais trabalhos. Mas as coisas boas são assim, levam tempo pra gente poder aperfeiçoar, né? Então, as coisas boas, meu amigo, você tem que ter dedicação e tem que ter muita garra. E que bom que vai se formar esse ano, glória a Deus. E seu esposo está conosco, Davidson está aqui. Davidson, que alegria te receber mais uma vez, seja muito bem-vindo. Obrigado, Júlio. Uma honra estar aqui novamente e sei que a palavra de Deus vai alcançar muitos corações hoje. Amém, tenho certeza. A palavra ela é maravilhosa e que Deus possa falar ao seu coração, né? Peça que Ele fale com liberdade, que Ele possa puxar a sua orelha, que Ele possa chamar a sua atenção, porque é sempre com amor, é sempre com muita misericórdia, viu? Deus, Ele se importa conosco e quer ver o nosso bem. E para convidar o Espírito Santo, vou pedir hoje a bênção para a Yasmin Hitson. Pode ser, Yasmin? Pode ser, com certeza. Amém. Vamos orar então?
Senhor nosso Deus, aqui diante de Ti, nós primeiramente agradecemos pela oportunidade de termos a Tua palavra, Senhor. Em tantos lugares, ó Pai, pessoas precisam se esconder, ó Pai, e às vezes tem uma folha, ó Pai, dessa Bíblia maravilhosa que nós temos a oportunidade de ter, às vezes, na palma das nossas mãos, ó Pai, no celular. Muito obrigada, Deus. E pedimos, ó Pai, não queremos ficar somente na letra, mas nos dá a revelação do Teu Espírito, porque lá em Lucas 24, a Bíblia diz que Jesus abriu a mente dos discípulos para que entendesse as Escrituras. Abre a nossa mente, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Obrigada, Yasmin. Interessante isso, né? De abrir a nossa mente, de tirar essa venda. Muitas vezes você não entende o texto bíblico porque tem essa venda, mas com o Espírito Santo do seu lado, ele vai trazer luz a todas as coisas e te dar o entendimento. Você pode falar, eu já li várias vezes, nunca entendo. Se bem que hoje em dia, naturalmente falando, a gente já tem várias versões mais simplificadas, mas independente da sua versão, sempre convide o Espírito Santo, porque é ele quem vai traduzir a Bíblia para você. E vamos para o capítulo 8, versículo 1, vai nos dizer assim: põe a trombeta à tua boca, ele vem como águia contra a casa do Senhor, porque transpassaram o meu concerto e se rebelaram contra a minha lei. E a mim clamarão, Deus meu, nós Israel te conhecemos. E Israel rejeitou o bem, o inimigo persegui-lo-á. Eles fizeram reis, mas não por mim. Eles constituíram príncipes, mas eu não o soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. Só até aqui a gente já tem muito conteúdo, e a primeira coisa que a gente observa é que há uma trombeta, né? E isso, antigamente, era um alarme militar, ou seja, era um anúncio de uma invasão. Deus estava alertando o seu povo, mas que não deram ouvidos, estavam ali presos, rebeldes, obstinados, e não estavam dando ouvidos à voz do Senhor, de que estava tendo ali um juízo iminente para eles. E, Davidson, a gente pode observar isso em toda a Bíblia. Hoje não é diferente. Deus, ele dá avisos. Anos podem se passar, como nós vimos, né? O caso de Davi e Saul foi o livro anterior a Oséias que nós estudamos aqui. Saul teve reinando ali, né? Mesmo sabendo que outro tomaria o seu lugar, que a unção não estava mais sobre ele. Quantos anos que ele reinou? Quantos anos ali que Davi, ele estava achando que o pecado dele havia passado batido aos olhos de Deus. Então, Deus dá tempo, Deus dá misericórdia, Deus dá avisos antes de que venha o juízo. Não podemos ser rebeldes. Não podemos ser rebeldes. Rebeldia, né, considerado como algo muito sério perante Deus. E como a gente leu lá em Oséias 6, Deus avisou da superficialidade do povo em relação a como eles estavam em comunhão com Deus, como eles conheciam a Deus. E a consequência acabou chegando no versículo, no capítulo 8, o resultado daquele aviso chegou. Então, quando a gente tem esse coração mais rebelde, que acaba realmente não se entregando, não colocando Deus como prioridade nas nossas vidas, a consequência vem. O aviso foi dado, o aviso sempre é dado. Deus sempre traz o escape pra gente ali em todos esses momentos. Mesmo quando a gente não consegue enxergar ele, Deus te dá o caminho para você seguir. E o povo, infelizmente, não seguiu por esse caminho e o resultado veio. As pessoas não dão ouvidos, a voz do Senhor está ecoando, um som de trombeta, mas o povo não desperta, o povo está ali perdido, cego, se fazendo de cego de surdo para não ouvir a voz do Senhor, porque está tendo suposta alegria, um suposto prazer, mas é algo vazio. Se não tem Deus ali no meio, é algo vazio. A gente vai ver também nesse capítulo. Mas é interessante como fala, né, de que Israel está ali reivindicando, né, no versículo 2, vai falar, e a mim clamarão, Deus meu, nós Israel te conhecemos, mas Israel rejeitou o bem e por isso o inimigo vai perseguir a Israel. Yasmin, quantas pessoas que com a boca vão dizer, não, Senhor, mas nós te conhecemos. Deus vai falar que, não, eu não te conheço, você não conhece meu coração. Assim como Jesus falou naquele grande dia, Senhor, mas em teu nome. Ou seja, até os da obra muitas vezes, até aqueles que estão dentro da igreja, Senhor, mas em teu nome. Nós expulsamos os demônios, curamos os enfermos, mas eu preguei, mas eu cantei, mas eu fiz. Mas não conhece o coração de Deus. Quantas pessoas que falam uma coisa, mas o coração, as atitudes demonstram algo completamente diferente. Exatamente. Eles falam, Deus meu, será que realmente Deus era o Deus deles? Eu não posso dizer que Deus é o meu Deus e desprezar o que o próprio Deus fala. Então, existe muita incongruência, às vezes, no meio
cristão, né? A gente fala que Deus é nosso Deus, que Deus é nosso Senhor, nosso Salvador. E no primeiro alarme, seja do diabo mostrando algo pra gente, a gente já corre, de repente, para outros deuses, outras religiões. Então, realmente conscientizar, Deus tem sido o meu Deus, o meu Senhor, ou Ele é só o meu socorro? Só no momento ali que eu preciso, meu Também 92. é socorro, mas não pode ser só isso. Só isso. É muito sério isso, gente. Deus está alertando os nossos corações no dia de hoje. Ele também é o socorro bem presente na hora da angústia, mas Ele quer ser mais do que isso. Ele quer estar presente todos os dias da sua vida, quer caminhar com você, quer ser um verdadeiro amigo. E quando nós vemos aqui no texto, no versículo 3, fala, né, de que eles rejeitaram o bem e por isso que o inimigo vai perseguir. Ou seja, rejeitar a Deus, rejeitar o conhecimento de Deus, rejeitar o bem também é um pecado. Nós vimos aqui em capítulos anteriores a autossuficiência, o eu sei, eu dou conta, eu sei o que eu tô fazendo. A gente vê que isso também é colocar o eu no lugar de Deus, o que também é uma idolatria, o que também é um pecado. Ou seja, se você está rejeitando o bem, rejeitando a palavra, Davis, essa pessoa está errando e errando feio. Sim, a gente não pode se prender às coisas às coisas materiais, né? O que está diante dos nossos olhos. Deus é muito maior do que isso. Para a gente não se prender em como a gente vai ver em ídolos, em altares, em coisas palpáveis pra gente, porque Deus realmente, Ele é nosso sustento, né? Ele é o nosso guia, Ele é total presente ali nas nossas vidas, é Ele que nos dá essa direção, esse caminho para onde devemos seguir. E você falou de ídolos, né? E nós vemos aqui que o texto fala sobre isso, que pegaram as riquezas, né? A prata, o ouro e fizeram ídolos para si. E como também já falamos em programas anteriores, os ídolos hoje não se restringem a somente a uma imagem, a uma estátua, mas de repente a sua carreira se tornou um ídolo, né? Até coisas boas, às vezes o trabalho tomou o primeiro lugar, que é do Senhor, já se tornou algo errado. Eu até fiz uma listinha, né? Tem a carreira, o controle, a própria imagem pessoal, os relacionamentos, tomou o primeiro lugar, se tornou um ídolo. O coração precisa estar preenchido com o Senhor em primeiro lugar, né? E não podemos ser idólatras. Quando fala do bezerro de ouro, a gente julga muito o povo, né? Mas às vezes fazemos coisas até piores. Precisamos nos atentar às escrituras. E no versículo 4, vai dizer que Israel estava ali designando líderes sem se consultar a Deus. Estava fazendo alianças sem o consentimento, sem a aprovação de Deus. E aqui é muito forte, porque nos mostra, Yasmin, que o que nós construímos sem Deus vai se tornar de forma inevitável um peso. Tem muitas decisões que, mas são aparentemente boas. Há caminhos que parecem bons, mas o final é de morte. Tem decisões que parecem muito boas, mas foi sem consulta a Deus, foi sem oração, foi sem consagração, foi sem a voz de Deus dando a aprovação e, inevitavelmente, ao longo da trajetória, vai ser um peso e pode até levar essa pessoa a um caminho de morte. Exato, a gente precisa muito e sempre consultar o nosso Senhor, independente, seja uma decisão como, Deus, o que eu posso usar hoje de roupa? Como decisões mais, a pessoa que eu vou casar, sabe? Eu acho que tudo nós temos que consultar ao Senhor, porque a gente vê o que está diante dos olhos, né? Já diz lá em 1 Samuel, o homem vê o que está diante dos olhos, mas Deus vê o coração. Então Deus vê o coração daquela pessoa, Deus vê o que vai ser o fim daquela oportunidade, aquela porta de emprego. Deus, Ele sabe de tudo. Então quando a gente coloca Deus na frente de uma escolha, muitos têm essa dificuldade por querer o controle, mas mal sabem que isso, na verdade, é Deus nos protegendo porque Ele vê lá na frente. Então, na verdade, não é um mal pra gente, pelo contrário, é muito bom. Acho que depois do programa de hoje, até as portas fechadas, né? A pessoa vai entender como uma bênção de Deus. E realmente é. Só Deus sabe o final. De repente, se aquela porta de emprego se abrisse, você hoje nem com Jesus mais estaria. A gente não tem noção do que está anos à frente, mas Deus sabe, Deus tem onisciência, presciência de tudo. E aí no versículo 7 vai dizer assim: porque semearam ventos e cegarão tormentas, não há seara, a erva não dará farinha, se a der, tragá-la-ão aos estrangeiros. Israel foi devorado, agora está entre as nações como coisa em que ninguém tem prazer. Olha que texto forte. Porque subiram a Assíria como um jumento montês por si só. Mercou Efraim amores. Todavia,
ainda que eles merquem entre as nações, né, façam comércio com as nações, eu os congregarei. Já começaram a ser diminuídos por causa da carga do rei dos príncipes, porquanto Efraim se multiplicou os altares para pecar, teve altares para pecar. Escrevi para eles as grandezas da minha lei, mas isso é para eles como coisa estranha. Aqui tem muito conteúdo e a gente já vê, né, Deus dizendo que as sementes não dariam farinha, ou seja, todo o esforço que eles estavam empenhando não teria resultado. A palavra diz, né, que em vão vão vigiar os sentinelas se não for o Senhor que estiver guardando aquela casa. Ou seja, todo esforço, toda decisão, como foi falado aqui, sem Deus, se torna vazio, se torna um peso, se torna algo que pode te tirar do caminho. Ou seja, a erva não dará farinha. Aquilo que foi plantado será inútil, porque o seu esforço ali não vai produzir o resultado esperado. E muitas colheitas estão nesse sentido, que você possa hoje, né, a partir de hoje, plantar boas coisas para o seu futuro. E aí, voltando para cá, né, a gente vê que Israel estava se tornando despedaçado, né, entre as nações, estava se tornando irreconhecível. Entre as nações virou um motivo de desprezo, um motivo de chacota. E aqui daí isso é muito sério, porque olha o que o pecado faz. Ele não só destrói, ele realmente deixa a pessoa humilhada, faz ela perder a sua identidade, ser desprezada. É uma destruição por completo, né, Dave? Isso não vale a pena. Estava até comentando com a Yasmin lá dentro. Pequenas concessões que a gente faz na nossa vida, né, acabam virando grandes ruínas, grandes destruições, grandes coisas, né? E o pecado tem esse efeito cumulativo. Começa pequenininho e aí vai gradativamente, vai aumentando. Exatamente, as raposinhas. E quando vê, virou algo bem maior do que a pessoa, já saiu fora do controle da pessoa. No começo a pessoa começa pecando, falando, não, isso aqui dá para levar, igual o povo. É só pedir daqui a 3 dias, Deus vai nos responder. Sendo que o povo já não estava mais com Deus, né? O povo já não tinha mais a Deus. E eles estavam colhendo aquilo que eles estavam plantando. Se colhessem com frutos, o inimigo viria, como a palavra diz, o inimigo viria e roubaria aquilo. Então, o pecado, ele tem frutos, o pecado, ele traz resultados, o pecado, ele chega como uma oferta, ele traz algo. E somente Deus que pode nos livrar desse jugo, desse amargo que tem um pecado na nossa vida. Né? Que é a morte. O salário Exatamente. do pecado é a morte. O pecado é algo degradante. Ele vem assim numa proposta bonita, num tapete bonito, mas no final o diabo vai puxar esse tapete, entendeu? Você vai cair feio. Então, eu gosto muito do exemplo de quando fala sobre o barco. O barco, ele não vai cumprir o seu propósito se ele estiver parado, estacionado lá em terra e não cumpre o seu propósito. Ele só vai cumprir de fato se estiver em alto mar, velejando, pescando, não sei, mas é em alto mar. Isso representa o mundo. E o cristão, ele está no mundo, né? A gente não aceita Cristo e rapidamente é elevado, vem a carruagem de fogo. Não é assim. Estamos aqui, se permanecermos aqui, temos um propósito. Mas a partir do momento em que a água, né, o mundo, começa a entrar no barco, esse barco vai afundando até que ele naufrague. Ou seja, isso é muito sério. A gente só cumpre o nosso propósito estando no mundo, mas não podemos ser envolvidos pelo mundo. Nós vimos aqui um povo que estava buscando em outras nações, buscando ser iguais a eles em muitos aspectos, né? Até na questão da religião, da idolatria. E nós vemos de que quem busca a aprovação do mundo acaba perdendo a sua identidade em Deus, se perdendo com o pecado, tendo ali a sua identidade completamente deturpada, a sua vida destruída moralmente e espiritualmente em todos os aspectos. E quando fala, né, quando compara a um jumento montês, eu vi, né, no significado que ele é um animal indomável, ele é um animal bravo, autossuficiente, mas Yasmin, o texto vai falar que ele é vulnerável. Mais uma vez, o texto falando da autossuficiência, da pessoa achar que ela sabe, que ela resolve, que ela faz, que ela acontece, mas assim como dizia lá na história, falavam assim, independência ou morte, mas a Bíblia ensina a gente que independência de Deus é morte, não é verdade? Exatamente. Nós precisamos reconhecer, né, esse reconhecimento de que
eu sou fraco, sem Deus, né? A gente prega muito a questão da força, você é forte, você é o vencedor. Em Mas Deus. isso tudo só pode acontecer se eu tiver em Deus. E aí, de repente, o ser humano nessa, né, de que eu sou forte, aquilo pode entrando pro coração e ele pode se entender que, não, eu posso alguma coisa. E aí começa a ruína, né? Porque a Bíblia diz que a arrogância, né, ela vai preceder a ruína. E a humildade, ela vai preceder a honra. Então, se você quer a honra de Deus, quer a bênção de Deus, eu preciso ser humilde para reconhecer que nada além dele. Exato. Sem ele nada podemos fazer. Gente do céu, a gente não estaria aqui hoje falando da palavra se não fosse por ele. Sim. Sem ele nada podemos fazer. E o texto continua, eu vou ler com vocês aqui no versículo... Não vou ler o texto, porque o tempo não vai nos permitir, mas do 11 ao 14, a gente vai ver eles construindo altares que eles estavam achando ali que estavam adorando a Deus, mas estavam adorando a si mesmos, né? Satisfazendo os próprios desejos, os desejos do coração. Altares que antes eram sacrifícios para Deus, agora são altares idólatras. No versículo 13, é muito forte, vai dizer que Deus, ele deu a sua palavra de forma clara, de forma acessível, mas o povo estava considerando essa palavra como estranha, como ultrapassada, como irrelevante. Davidson do céu, parece que esse texto foi escrito não sei há quantos anos atrás, ou parece que foi ontem? Parece que foi ontem. Assim, quando lá como diz no versículo 12, que o povo diz que a palavra estava sendo considerada estranha, né? A gente, quando a palavra vira estranha, quando a palavra de Deus vira estranha, quer dizer que o povo, a cultura do povo, o povo de Deus, já se deslocou, ele já mudou, tirou o foco, se perdeu completamente, né? E no 14 ali a gente percebe que o povo esqueceu de Deus, mas não é esqueceu não lembra mais de Deus, esqueceu de prioridade, tirou a prioridade de Deus ali, a prioridade que tinha que estar em primeiro lugar, que era estar adorando a Deus, e Deus não governa mais as decisões desse povo. Deus estava sendo apenas um pronto-socorro para quando eles tinham algum problema. E era o resultado que estava acontecendo ali, a destruição. Como você diz, o povo era um jumento, era como esse jumento montês, que ele era feroz, ele era bravo, mas se o inimigo chegasse, pegasse, ele era vulnerável. Então, a gente acaba se tornando dessa forma quando esquecemos de Deus, tiramos a prioridade de Deus ali das nossas vidas. Verdade. E Yasmin, como é que a gente pode identificar, né, de forma bem prática, que a palavra se tornou estranha? Isso muda a forma como pensamos, como observamos até a igreja, de repente, né, o corpo de Cristo. De que formas a gente pode identificar? Acho que para mim a palavra, a Bíblia está se tornando estranha, preciso voltar. Eu acredito que é quando você já começa a olhar ela e já não tem aquela pureza mais, sabe? Aquela pureza do primeiro amor, que você olha aquilo e acredita. O pastor prega uma palavra e você crê naquilo como diz, né? Que o profeta vai pregar e você vai se tornar seguro, vai prosperar. Você já começa a ter uma certa malícia, sabe? Tipo assim, será que isso é verdade mesmo? Será que esse pastor... aí vem as falácias, né? Não é um ladrão? Será que isso é de verdade mesmo? Será que essas curas não são atores? Você começa a criar essa estranheza e perde essa pureza, sabe? Eu acredito que perde essa pureza de quando a gente ama a palavra, a gente tá ali, a gente acredita, os nossos olhos brilham e as pessoas começam a trocar isso pelas falácias do mundo e aí a gente vai achando que aquilo já não é mais totalmente verdade. Vai falar que a Bíblia, mas é um livro que foi escrito por homens, assim como qualquer outro livro. E vai colocando essas sementinhas maldosas e vai deturpando a sua visão. E não é que você não possa chegar no final de um culto com uma dúvida genuína, querendo aprender e falar com o seu pastor. Você pode, deve fazer isso. Mas há uma grande diferença, um abismo entre você chegar para afrontar, entre você ouvir uma palavra, isso fechar o seu coração, você rebater aquilo, ser uma pessoa rebelde, prepotente, o pastor já logo percebe, né? A gente vê uma dúvida genuína, alguém humilde que quer aprender, que tá com o coração sedento, né? Pela verdade, pela explicação da palavra, e alguém que quer só afrontar, que quer aparecer ali a sua soberba. Então a mensagem que fica, né? O resumão desse final de Oséias capítulo 8, a gente fala muito sobre se esquecer de Deus, não se esquecer, de você sempre estar ali fiel ao Senhor, né? Aprendendo mais da sua palavra.
buscando conhecer mais a Deus, e nós vemos em Oséias 8 um espelho doloroso, né? Porque se reflete a nós também. Vemos que a religião sem arrependimento é algo vazia. Vemos aqui cultos, mas sem aliança, sem um coração arrependido. Uma fé, mas que não tem de fato uma obediência. Vemos um povo que teve a sua identidade completamente perdida. E mesmo com colheita, era uma colheita amarga. E a todos nós, não só aqui é o povo, né, de Oséias 8, mas a todos nós, esse capítulo nos convida a verificar o que é que nós estamos semeando para o nosso futuro, o que é que nós estamos plantando nos dias de hoje, se de fato estamos sendo fiéis ou abandonando a aliança, o compromisso que um dia fizemos diante de Deus. Está nos alertando a destruir completamente os ídolos antes que eles nos destruam, assim como foi com o povo de Israel. E que você volte não para religiosidade, mas volte de fato para conhecer o coração do Pai, conhecer coração do Altíssimo. Antes de finalizarmos, aliás, para finalizarmos com chave de ouro, vamos ao comentário do missionário R.R. Soares, que sobre este capítulo tão forte que você vai continuar lendo e meditando, a gente vai agora ao comentário do missionário R.R. Soares, que nos diz assim: Oséias comparou Israel a um jumento monteiro, um animal indisciplinado e obstinado, pois inutilmente essa nação tentou estabelecer alianças políticas a fim de se proteger. Além disso, os israelitas levantaram altares em seu território para pecar, pois ali ofereciam sacrifícios aos deuses estranhos, em vez de adorar ao Senhor segundo os princípios estabelecidos por ele na lei. Por essa razão, o reino do norte seria levado cativo. Hoje, quem deixa de cumprir o propósito divino também edifica os próprios altares e age dessa forma, sendo levado pelo inimigo, o qual sabe que o homem necessita de alguma coisa para cultuar. Então, se você tem desejado algo errado, achegue-se ao Senhor, confesse a Ele o que tem te seduzido e peça perdão pelos altares que você construiu. Muito obrigada, missionário R.R. Soares e Davidson. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no podcast bíblico. Portas abertas sempre. E fala pra gente qual é a igreja da graça que vocês ali estão congregando, o endereço, os horários para este domingo, as suas mídias sociais ou da igreja, enfim, fique à vontade. Amém, é um prazer estar aqui com você. A nossa igreja que a gente congrega hoje fica na Avenida Manuel Teres 220, né? A Igreja da Graça, sede lá de Duque de Caxias, com o pastor Anderson. E é uma bênção, né? Todo domingo a gente tem culto às 7, 9h30, às 15 e às 18 horas. E você vai encontrar o Davidson e a Yasmin cantando, louvando ao Senhor. E ele agora tá cantando. Pois é. Só lancei aqui. A gente ajuda. Vai ver o Davidson soltando a voz lá. Maravilha de Deus, né? São os dons que Deus dá para cada um de nós. E Yasmin, muito obrigada também. Uma alegria te receber aqui no podcast bíblico. Voltem mais vezes, hein? Pelo amor de Deus. E fala pra gente, Yasmin, suas mídias sociais, o que a pessoa vai encontrar nas suas mídias, sobre os propósitos bíblicos que você tem de ler a Bíblia em um ano e os propósitos mensais, o canal do YouTube, fica à vontade. Amém. Pessoal, se você colocar Yasmin Hidson, qualquer rede social você vai encontrar lá. Estaremos, né, prontamente... Se não tiver tempo, né? A gente vai estar lá, porque o YouTube ele deu uma paradinha, tô fazendo só os propósitos mensais, mas no Instagram, tô lá todo dia. Então, Yasmin Hidson no Instagram, TikTok, WhatsApp, Telegram também e também no YouTube. Maravilha. E por mais que o YouTube tá meio paradinho, mas olha só, tem muito conteúdo lá. Tem. Tá? Então você procura pelo nome dela, que você vai ver quantos conteúdos, eu não digo assim só antigos, né? Porque tem tempo já o canal, mas que são bênção, porque me abençoaram. Antes de conhecer a Yasmin pessoalmente, eu assisti os canais lá, assisti os vídeos do canal dela e são de fato uma bênção, tá? Não fique de fora, procure, porque em todas as mídias ela está lá. É tipo o Julius das mídias sociais do Devocional com Deus. Aonde você for, eu estarei lá. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Estude Oséias 9, faz aquela leitura e volte para o próximo podcast, pra gente continuar estudando mais e mais. Combinado? Vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Um grande abraço e que Deus os abençoe. Até mais. Tchau, tchau. E aí, curtiu esse estudo da Palavra de Deus? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Foi bênção para a sua vida, também vai ser bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar e compartilha essa mensagem de fé.
Deixa aqui nos comentários o que você achou, o que Deus falou com você. A gente quer muito saber. E se você ainda não é um inscrito do nosso canal do YouTube, canal CJC Oficial, então se inscreva e ative o sininho das notificações. Nesse canal você pode conferir os programas que a gente grava aqui na íntegra, completo, sem cortes, para poder abençoar e te edificar na fé, tá bom? E te convido também a você conhecer o nosso canal do Instagram. Novidades, bastidores, as votações do podcast bíblico acontecem por lá, conteúdos exclusivos e muito mais é no nosso canal, é no nosso perfil do Instagram, @canal.cjc. Um grande abraço e já pode maratonar o podcast bíblico, hein? Até mais!